Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para mais uma reflexão da Palavra do Senhor. Obrigado por sua companhia, obrigado porque você faça essa palavra se multiplicar, compartilhando, continue assim. Se você não é inscrito no nosso canal, se junte à nossa grande família do Lição Fácil. E a novidade é que você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp ou do Telegram. Aqui embaixo na descrição você encontra o link. É só clicar lá e você vai estar no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? E a gente vai ter mais condições de manter mais estreita a nossa relação. Quem nosso Pai é? A lição começa dizendo aqui que o mais importante não é você saber as respostas às perguntas que você faz no seu íntimo diante das provações, dificuldades e sofrimentos da vida. O mais importante é você saber quem é Deus. A nossa ignorância a respeito de quem é Deus, do que Ele representa para nós, é uma das fontes das nossas angústias, das nossas incertezas, da nossa própria desconfiança do Senhor. Então nós precisamos conhecê-lo acima de tudo, e ao conhecermos Deus e o que Ele representa, haverá de criar no nosso coração confiança nele. O livro de Jó, por exemplo, é um exemplo disso. Começa com uma grande tragédia de um homem que perdeu tudo o que tinha, inclusive 10 dos seus filhos. 10 filhos dele, todos os filhos que ele tinha, estavam diante dele em 10 caixões. E ele teve que amargar a realidade e fazer o velório de 10 filhos. Ele sofreu bastante. Daqui a pouco ele sofre muito pelo fato de perder a sua própria saúde. Não dormia nem de dia nem de noite por conta das úlceras malignas. Sentia muita dor, a ponto dele até mesmo amaldiçoar o dia que nasceu. Aquele homem pedia a morte fugia dele. Bom, o que se segue na história é que os amigos de Jó vêm lhe confortar e lhe fazem perguntas, lhe dão respostas. Há uma discussão de por que ele estava passando por aquilo e quem era Deus, como que Deus age. Há uma discussão entre Jó e os seus amigos. E o que nós vemos no meio do sofrimento é o terrível silêncio de Deus a respeito de tudo aquilo. Por fim, no capítulo 38 de Jó, Deus aparece, e faz uma pergunta estonteante, tremendamente profunda. Versículo 2 diz assim: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Essas palavras Deus está dizendo para Jó. Quem é você que obscurece os meus planos, os meus pensamentos? Aí Deus faz perguntas profundas acerca de Jó para demonstrar que ele não o conhecia como achava que conhecia. Então eu vou te perguntar, Jó. Aí o verso 3 diz assim: cinge, pois, os lombos como um homem, pois eu te perguntarei e te farei saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe expôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular? Deus aqui começa a fazer perguntas sobre a sua vasta criação, o seu tremendo poder. Jó, eu sou o Criador de tudo, Jó. Você estava lá. Você sabe dizer sobre qual base o planeta Terra está repousado? Hoje nós sabemos que ela não tem base alguma, ela está sustentada no nada, Mas, Jó, você estava lá? Você sabe responder? Aí fez várias perguntas. As perguntas que Deus faz a Jó demonstra no caso de Jó, a total ignorância de Jó acerca de quem é Deus e do que ele faz. E tanto é que no capítulo 40, ele faz uma reflexão sobre si mesmo, sobre o que ele disse a Deus. E o verso 40, versículo 4 e 5 diz assim, sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Ou seja, não tenho condições de lhe responder, Senhor. Eu sou indigno.
E diz a Bíblia que ele se arrepende das conclusões erradas que ele chegou acerca do próprio Deus diante do seu sofrimento. Capítulo 42, a partir do versículo 1, nos diz assim, ó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito eu e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que é interessante nessa história é que Deus não se preocupa em responder às perguntas dos amigos de Jó e nem às de Jó, mas faz uma apreciação do que ele é e do seu grande poder. Isso foi tão marcante para Jó, mas tão marcante, que diz a Bíblia assim, realmente o Senhor pode todas as coisas. E ele diz, por isso me abomino e me arrependo até o pó e até as cinzas. Gente, isso aqui é tremendo, é tremendo. Por quê? Porque nos ensina uma lição extraordinária e uma lição fundamental. Mais vale você conhecer a Deus, o que Ele é, o que Ele representa, do que obter a resposta às perguntas, tais como, por que, Senhor, estou passando por isso? Melhor você confiar em Deus, melhor você compreender a Deus, o que Ele é. O que está por detrás de tudo, o quadro geral, não somente a sua experiência, não somente o seu eu, não somente a sua dor, não somente o seu sofrimento, mas avaliar as coisas dentro desse plano geral. Deus tem um plano para você. Deus estabeleceu esse plano antes mesmo de você nascer. Saiba que a provação, por mais difícil que seja, ela tem um início, um meio e um fim. Não teve um fim na história de Jó? Terá um fim na sua história também. Foi difícil para Jó? Foi, claro que foi terrível. Ele não dormia à noite, ele pedia a morte, ele perdeu os filhos, ele perdeu tudo. Mas diz a história de Jó que no final Deus deu a ele em dobro tudo que ele havia perdido. E ainda deu mais 10 filhos, 7 filhos e 7 filhas, ou 3 filhas. E as filhas de Jó, diz a Bíblia, que eram as mais bonitas do Oriente. A explicação, quer dizer, a necessidade de explicações que Jó tinha foi totalmente obscurecida pela exposição de quem é Deus. Quando nós conhecemos a Deus e o que Ele é, o que Ele representa, todas as outras demais coisas caem em perspectiva e ficam em segundo lugar. Nós somos assim, amigos. Seres humanos querem resposta para tudo, né? E buscamos essas respostas. Mas às vezes, como diz aquele lição, mas às vezes Deus ressalta a nossa ignorância acerca dele mesmo, para que possamos perceber que a nossa única esperança está em alguém maior do que nós, no próprio Deus, no nosso Criador. E aí, meu amigo, minha amiga, quais são as respostas para as suas angústias? Você as tem? Se você as tem, maravilha, louvado seja Deus. Mas se você não as tem, confie. Acredite, Deus não quer lhe causar dor. Deus quer que você seja melhor. Um melhor cristão, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor vizinho, um melhor funcionário. Deus quer te fazer crescer em todas as direções. Mas você precisa confiar que Deus é bom demais para lhe deixar sozinho e sozinha. Ama demais para lhe abandonar. E é sábio demais para cometer algum erro. Ele não comete. Tudo que nós passamos nessa vida, tudo que nós enfrentamos, tem a finalidade por parte do nosso Deus eterno de nos fazer fortes, preparados para situações ainda piores e difíceis que poderão vir sobre nós.
Deixa eu lhe perguntar, tem algum acontecimento na sua vida que você não consegue compreender? O meu conselho é, concentre-se em Deus e no seu caráter. Acredite, isso vai lhe ajudar a enfrentar tudo isso. Vamos orar? Pai, nos ajude a olhar para Ti, Senhor, do que o Senhor é, o Teu poder, a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua misericórdia. Ainda que sejamos fustigados pelos ventos da provação. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Presença do nosso Pai é o título da lição de amanhã. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.